Pessoal, Fernando Poncioni aqui, piloto oficial da Triumph Brasil. A gente acabou de realizar a nossa expedição 16K e hoje eu estou aqui com o Augustin, que é o mecânico oficial da Triumph, que vai falar um pouquinho do estado da nossa moto depois desses 19 mil quilômetros. E aí, deu tempo de descansar? Descansei um pouquinho, mas já estou com vontade, você sabe do que, né? Saudade da estrada, né? Ir para a estrada, não tem jeito, né? Mas é importante, assim como você descansou, sempre a gente dá uma atenção na motocicleta, Bacana. né? Parte de manutenção, né? Isso. Você fez a revisão de 6 mil quilômetros, né? Durante a nossa expedição, a gente percebeu que nos vídeos que a gente postou, o pessoal comentou muito sobre o óleo. O nosso foco era realmente mostrar o intervalo da moto de 16 mil quilômetros entre as revisões, programadas pela fábrica. Mas a gente reparou que o pessoal ficou muito ligado no óleo, condição do óleo. Fala para mim um pouquinho sobre isso aí. O que acontece, né? O pessoal estava questionando ali, quantidade de óleo não é muito relevante, mas a quantidade de óleo traduz exatamente como a moto foi utilizada, né? Como você praticamente utilizou muito pouco a embreagem durante o trecho de estrada, esse óleo foi menos contaminado, consequentemente você perdeu menos quantidade de óleo, que foi o que você mostrou no primeiro vídeo ali, na manutenção de 16 mil quilômetros. Muitas pessoas podem pensar que a forma que você utilizou a motocicleta é a utilização severa da motocicleta, mas em realidade é a melhor condição possível para ela, porque é condição de estrada, né? A gente precisa lembrar que toda vez que você aperta e solta a embreagem, existe um deslizamento da embreagem e, obviamente, existe um pequeno desgaste que vai contaminando o óleo. Imagina se você utilizasse essa motocicleta aqui na cidade de São Paulo, em que você tem uma condição de trânsito constante, tá? Então a motocicleta vai trabalhar em baixa velocidade, geralmente atrás de um carro onde você não tem circulação de ar, não existe a refrigeração, o óleo está superaquecendo o tempo todo, a moto vai trabalhar na faixa dos 100 graus o tempo todo, e isso acaba prejudicando também na condição de degradação do óleo e acelerando aí o consumo da capacidade total do óleo. Então, dependendo muito como você utiliza a moto, esse óleo vai se degradar menos ou mais. O ande para do trânsito é o uso severo. Com certeza. Legal. Extremamente severo por conta da temperatura e a falta de refrigeração. Ainda mais se a gente acrescentar que a motocicleta tem o quick shifter, que não tem o deslizamento da embreagem, você está na estrada praticamente o tempo todo. Isso aí, com certeza, praticamente é a melhor condição para a motocicleta. Então é importante conseguir passar essa percepção de como a moto foi utilizada para o técnico, aí dependendo do que você passar para o técnico, ele vai adicionar alguns serviços necessários, além do que já está programado na manutenção de 16 mil. A gente às vezes fica muito preso no que está no manual da moto e esquece de como é a utilização que nós fazemos. O importante é o uso que nós fazemos, passar essa informação então para o responsável técnico da concessionária para ele poder adequar o tipo de manutenção que precisa ser feito, correto? Com certeza. Agora a gente vai pegar a ferramenta de diagnóstico aqui, ó, fazer a conexão na tomada diagnóstica da motocicleta e aí a gente vai ligar no computador para a gente iniciar aí os procedimentos de diagnóstico. Então, vamos ligar a motocicleta aqui, ó, com uma chave de presença, a gente liga aqui no interruptor, engine stop em on, tá? Para a gente fazer a conexão. Não temos nenhum defeito, tá? Se eu falar de forma técnica, o correto seria a gente mandar a moto para lavagem para tirar toda essa contaminação, né, que veio através da viagem, mas como a gente está contando a história da moto e contando a história da sua expedição, a gente não lavou a moto ainda porque reflete exatamente pelo que a moto passou. Mas como a gente vai fazer uma desmontagem, que vai fazer a avaliação da embreagem, obviamente toda essa terra, todo esse contaminante que está em volta, ele vai acabar, na hora que a gente tirar a tampa, ele vai cair resíduos dentro do motor. Isso aí, obviamente, é muito ruim para o motor, né? Então, o correto é a gente fazer a lavagem inteira da moto antes dela subir no elevador e aí sim iniciar a manutenção. Então a gente vai fazer uma limpeza localizada ali para preservar o motor da Tiger e aí a gente sim vai fazer a desmontagem. Virou um lava-jato. Removeu o braço acionador, o parafuso, né? A gente vai remover agora o suporte. Agora sim a gente pode soltar o restante dos parafusos aqui. Então, tanto para soltar quanto para apertar, existe um procedimento, uma sequência. Em alguns procedimentos de serviço, existe até uma numeração para cada parafuso para a gente conseguir apertar nessa sequência. Ó, deu para escutar que lá deu uma escoladinha. Bate em alguns outros lugares diferentes.
E aí sim a gente consegue remover da forma correta, devagar. A gente vai descolar a tampa da junta do motor para a gente conseguir extrair a tampa da embreagem. Então as pancadinhas, ó, nem foi necessário, ela soltou bem rápido. E aí a gente vem trazendo porque existem uns guias que posiciona a tampa no local certo e ela prende bastante nos guias. Então a gente tem que tentar puxar a tampa por igual, para não forçar a carcaça do motor nem esses guias aí, ó, tá? Então removida a tampa do motor, uma característica que fala muito sobre a qualidade do óleo e os intervalos de manutenção. Percebam que a tampa está praticamente limpa, não existe nenhum tipo de verniz, contaminação decorrente do óleo ou dos contaminantes da embreagem, extremamente limpa. Eu nem precisaria talvez nem lavar essa tampa aqui, ó, porque ela não está contaminada por conta que foi feita a manutenção no intervalo correto e foi utilizado o óleo da forma correta. Isso aqui basicamente está como se eu tivesse tirado da caixa para colocar agora na moto. Se eu passar a mão aqui, ó, vocês podem ver que ó, a tampa não está nem manchada e o óleo tem até uma aparência de novo. Então foi removida a tampa e a gente tem acesso ao conjunto de embreagem. O que a gente consegue enxergar logo de cara? Essa peça externa, que é chamada de plator, tem o suporte das molas, que faz a compressão entre o disco de fricção e os discos separadores. A gente vai ter que remover esses 3 parafusos para conseguir extrair os discos e aí sim, de fato, avaliar o desgaste, sempre consultando aí o limite de desgaste do manual de serviço. Então, removendo um pouco cada um, para não forçar as roscas, nem forçar o cubo da embreagem. Esse pino aqui, ó, que você está observando aqui, ó, é o ponto de acionamento da embreagem. Toda vez que você aciona a embreagem, você está puxando esse pino para dentro. Então aí você tira a carga das molas, os discos ficam soltos e você consegue engatar a marcha. Por isso que o uso severo realmente acontece na cidade, em que você precisa utilizar a embreagem várias vezes, e ainda se você adotar esse procedimento de você não colocar a motocicleta no neutro e ficar segurando na embreagem, você está forçando o conjunto todo e você vai acelerar ainda mais o desgaste dele. Então fiz a remoção das molas e da placa das molas, os parafusos, e agora a gente tem o plator, a campana posteriormente, e a gente consegue até enxergar os discos. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai remover o plator. Você já vê que aqui a gente já tem uma superfície de atrito com um disco de fricção. Então a gente vê em primeiro momento as placas de atrito aqui, ó, grudadas nos discos de fricção, e também a gente vê aqui o plator que faz o papel de gerar a pressão entre os discos de fricção e os discos separadores. Num primeiro momento, a gente olhando aqui, a gente vê que não existe uma coloração escura que indique um superaquecimento ou um desgaste acelerado, e olhando aqui no plator, a gente vê apenas uns pequenos riscos aqui, ó, que é normal do funcionamento. A avaliação visual, que é o primeiro que a gente faz, ele praticamente parece uma peça que foi removida agora da caixa e foi instalada nesse momento. Então a gente vai fazer a remoção dos discos separadores e os discos de fricção. Então esse aqui é um disco de fricção, que eu acabo de falar para vocês que tem o material de atrito, e esse aqui é apenas um disco metálico, tá? Que é o disco chamado de disco separador. O que eu fiz aqui? Eu tirei o conjunto da forma que saiu da moto, tá? Esse aqui é o primeiro disco da forma que estava montado, e eu vou ir separando eles em sequência, tirando, e ao mesmo tempo a gente vai observando. A gente pode fazer isso aí diversas vezes, até a gente ter certeza que está tudo ok, e depois a gente entra com a parte de medição, verificando aí os parâmetros no manual de serviço, para a gente ter realmente o parâmetro, tá, da espessura dele aqui, ó, e como a gente está vendo, bate com a informação no manual, a medida padrão é de 3 milímetros, como a gente está enxergando aqui. Se a medida está 3 milímetros, ele basicamente teve um desgaste mínimo ou não teve nenhum desgaste aqui, ó, até essa quilometragem. E vamos entrar num assunto polêmico agora. Eu rodei um bom tempo com a moto da concorrência. A gente tinha um calcanhar de Aquiles lá, que era o eixo cardan. Como é que você acha que se comportou o eixo cardan da Tiger 1200? Porque assim, como a gente rodou 240 km de praia, areia, contato quase que full time ali com a água do mar, com certeza a gente corre o risco de ter tido uma contaminação do eixo cardan.
que era comum na concorrente. Na Tiger eu acho que as vedações são um pouco melhores e acredito que possa estar numa condição melhor. Até vou te convidar para a gente abrir esse cardan e dar uma verificada depois. Também tem tudo a ver com o tipo de uso que eu faço para checar ou não o eixo cardan. Temos motocicletas com sistema de transmissão corrente, coroa e pinhão, e temos motocicletas como a Tiger 1200 que tem transmissão por eixo cardan, ou seja, a força gerada pelo motor é transmitida através do eixo cardan na roda traseira, né? Tem a transmissão final e é transmitida essa força através do eixo cardan. O uso que você deu para a motocicleta, o sistema de transmissão de cardan da Tiger 1200 favoreceu bastante, facilitou a tua viagem, porque se você tivesse um sistema de corrente, transmissão corrente, coroa e pinhão, você teria necessidade de fazer uma manutenção mais recorrente, porque ela requer o que? Limpeza, lubrificação e regulagem. O eixo cardan, ele requer uma manutenção com uma distância de quilometragem muito maior. Por quê? Ele fica resguardado ali dentro do quadro elástico da motocicleta e, obviamente, como está na suspensão ali, existe uma articulação, uma movimentação na suspensão e existe algumas vedações de borracha para poder ter essa articulação na suspensão. O que acontece? Essa vedação de borracha, ela pode ressecar, ela pode cortar ou ela pode até desencaixar, o que vai permitir a entrada de água. Essa água ela vai se depositar ali no eixo cardan e nos componentes, acelerando a corrosão, o que pode gerar um desgaste acelerado e até a ruptura do eixo cardan. É um assunto bem polêmico em questão, né? Porque a montadora concorrente teve alguns casos em que teve bastante problema com o eixo cardan. Aqui na Tiger 1200 a gente tem duas vedações e sempre na manutenção programada é feita a verificação dessas vedações para ver se estão íntegras. E é importante, dependendo também, mais uma vez, falando do uso que você dá para a motocicleta, a gente talvez adicionar uma manutenção no eixo cardan. Então, a gente vai começar agora a desmontagem para a gente fazer a avaliação do eixo cardan. O eixo cardan fica nessa parte aqui, ó, e aí a gente tem a articulação da suspensão, da gente tem uma coifa aqui, ó, que é aquele componente de borracha que eu tinha mencionado anteriormente. Dependendo do uso, ele pode rasgar, ela pode desencaixar, facilitando a entrada de água. Essa água entra em contato com o eixo cardan, acelerando a oxidação e, consequentemente, acelerando o desgaste, o que pode causar até a quebra em casos extremos. Como você utilizou a motocicleta na praia, então é um terreno bem hostil, né, para as partes metálicas da moto, a gente vai descobrir se as partes de vedação de borracha aqui cumpriram a função e protegeram de fato o eixo cardan que está aqui dentro. Primeira avaliação visual, ele está com aspecto de novo. Tá? Ele não tem nenhum tipo de oxidação, ou seja, a vedação fez o papel dela, que justamente é isolar de toda essa contaminação externa, que é a água, né? Ou seja, é um projeto extremamente confiável. E Agostinho, eu tô com um sorriso no rosto aqui que eu não tô conseguindo disfarçar muito bem, porque a moto já está se aproximando dos 20 mil quilômetros. Período de manutenção da concorrente que a gente conhece. Uso extremo. Praia, Transamazônica, Rodovia Fantasma, Transpantaneira, 3.500 km de off-road. E me respondendo agora muito das perguntas que a gente recebeu nos vídeos sobre como o cardan se comportou. A gente está observando aqui o eixo cardan, a gente apenas removeu, não foi feita nenhum tipo de limpeza, e a gente observa que o eixo cardan está na mesma condição que foi instalado lá na fábrica, como uma peça 0 km. Isso por quê? Porque o sistema de vedação desenvolvido aqui pela Triumph, tanto a parte da sanfona frontal quanto a traseira e a parte de drenagem e tudo mais, funciona muito bem. Sem dúvida, você pegou chuva no trajeto, você andou na praia, água salgada que assim encostou numa parte metálica vai gerar uma oxidação imediata, né? E se a gente olhar para o eixo cardan, ele está intacto, ele está até limpo, né? Sequer a poeira externa ali conseguiu atingir ele aqui, ó. Então a gente sabe que por conta do uso que você deu para a motocicleta, o correto é isso, desmontar, fazer uma limpeza, uma verificação e uma lubrificação até para você inibir a umidade nas próximas expedições. Mas, de fato, quase 20 mil quilômetros depois, a gente olha para a peça, está em perfeito estado, assim como foi montada lá na fábrica. Tá aí a resposta de como ele se comportou. A nossa viagem acabou se transformando, né, com todas as perguntas que a gente recebeu, com todas as dúvidas, acabou se tornando um grande laboratório. E realmente essa era a função, transformar a viagem num grande laboratório da vida real, da utilização da moto em ambientes diferentes, terrenos diferentes, climas diferentes,
para a gente poder tentar buscar algumas soluções e mostrar como é que é o uso do dia a dia dessa moto. Com certeza, né? Você é motociclista há já bastante tempo, né? Além de toda a experiência que uma motocicleta desse tipo proporciona, né? Do prazer de uma viagem, de uma expedição desse tipo, você, como piloto oficial da Triumph, tem a missão de gerar esse laboratório para a gente. Você fez um longo teste de rodagem para a gente entender o que é possível melhorar. E sempre é possível melhorar alguma coisa. Entender quais que são os pontos fracos, o que daria para reforçar, melhorar, para a gente conseguir sempre estar evoluindo a engenharia da moto, tanto a parte de chassi quanto a parte de motor. E ano após ano a gente conseguir entregar um produto melhor para o público em geral. Bacana. E o que eu fico feliz é que é um laboratório na vida real, com uma moto completamente original, que é a mesma moto que qualquer cliente pode chegar na concessionária e pegar, não tem nada de diferente aqui, não tem suspensão de competição, não tem pneu diferente, não tem nada, é exatamente o que está na concessionária, né? Ou seja, uma viagem que começou como uma simples viagem, se tornou um laboratório e está fazendo história. Com certeza. Toda motocicleta tem uma história, mas nem toda motocicleta faz história. E o que você fez com ela foi exatamente isso aí. Você criou uma história junto com ela e daí para frente a gente vai continuar trabalhando para melhorar cada dia mais e entregar uma motocicleta mais segura, mais eficiente para o público em geral. Muito bacana.